Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Vim Te Ver. Hoje a gente vai falar sobre... A gente já tem falado muito sobre visão, né? E como a gente aprende aquilo que... Enfim, a maneira como a gente enxerga o mundo é aprendível, né? E aprender? Será que tem como aprender a aprender? Hoje a gente trouxe um convidado muito especial, o Lucas. Lucas é licenciado em matemática, para além disso, as pós-graduações dele vão do letramento matemático até o ensino EAD, enfim. EAD? É isso mesmo, né? Educação em tempo integral, desculpa. Então, acho que é um convidado super propício para a gente falar um pouco sobre o que é a educação hoje, por que a gente tem tanta dificuldade de aprender e como que a gente pode aprender a aprender. Acho que é isso. Bem-vindo, Lucas! Obrigadão. Isso aí. Obrigadão. Muito obrigada por ter aceitado Imagina. esse convite. Eu acho que ao longo desse tempo que a gente começou a fazer o podcast, muitas coisas vão surgindo, muitos tópicos, né? A gente vai sentando numa mesa para conversar sobre qualquer coisa e fala, nossa, isso seria um episódio de podcast. E acho que a educação é um desses que mais, assim, se destaca, né? Não só porque o Grupo Filadélfia é um grupo educacional, mas porque acho que tudo tem muito a ver com aprendizagem, né? Como que você começou, assim, como que você entendeu que você seria um professor, assim? Como que foi isso pra você? Olha, eu tinha comentado, né, com uma aluna minha hoje, aliás, que surgiu essa vontade, eu senti esse feeling, assim, quando estava quase acabando o ensino médio, e eu fiquei de sentimento de, mano, eu gostaria de continuar aqui, sabe? Eu gosto dessa vivência, de aprender, de estar num meio em que o ensino e a aprendizagem tá lá. Você conhece, você sabe, não só da matéria, mas muitas coisas da vida, de vida de outras pessoas, como a educação, né? O chão da escola, a gente fala, ele é muito plural, então a gente aprende muito nesse processo, né? A gente está sempre aprendendo também. E veio desse sentimento de gostar de aprender, de ser curioso, que eu tive essa vontade de cursar uma faculdade. Aí eu me questionava sobre o quê. Aí, juntando esse feeling de gosto de estar aqui, eu falei, vou ser professor. Mas matemática, né? Já adiantando que é a minha área atualmente, não foi nem o top 3 das escolhas, assim. Era mais geografia, sociologia e educação física, que eram as áreas que eu mais pensei em fazer. Só que como eu tinha facilidade, eu falei, vamos nisso, né? Meu E Deus acabei do indo céu, para existe alguém matemática. que tem essa facilidade, né? Pra mim isso ainda é impressionante. E aí foi o primeiro, assim, vestibular que você prestou? Ou teve depois, né, quando você decidiu que seria uma profissão? Foi primeiro? Foi o primeiro que eu prestei, assim. Foi para matemática, é. Não pensei em outro depois, não, tem que ser isso. E a matemática, ainda mais, né, na nossa realidade atual, não posso falar das anteriores, né? Só tenho essa experiência. Mas é um curso pouco concorrido. A vaga de matemática, assim, é quase 1 para 1, sabe? Você tem que só não zerar aí que você consegue entrar. Então, eu acabei escolhendo e fui. Mas, assim, foi uma escolha pensada. Eu sempre fui muito ansioso, né? Então, na hora de escolher um curso, sabendo que eu queria ser professor, escolher uma matéria, eu fui ver a matéria que tinha mais aulas, porque eu não podia errar. Nesse sentido de, assim, eu não podia me dar o luxo de terminar uma faculdade e não conseguir um emprego na área, sabe? Era aterrorizante pra mim esse Quantos anos você pensamento. tinha quando você tava pensando isso? Tava com 19. Entendi, 19. entendi. Eu já Entendi. comecei cedo com essas preocupações. Enfim, acabou que foi a matemática pela quantidade de aulas também, mas eu me apaixonei, assim, pelo grupo docente que eu tive na faculdade, os estudos e ser chamado de alguma coisa, né? Da onde eu vim, assim, que uma origem bem humilde, eu falo, mas eu tenho um nome, né? Tipo assim, você é um professor, ninguém na minha família era alguma coisa, tipo assim, eram trabalhos mais simples, né? Mas é não aquilo que não que tem você seu se formou valor. e estudou exatamente para isso. Então, poxa, eu sou um professor porque durante X tempo eu me dediquei única e exclusivamente a me formar isso. Uma profissão, né? Uma carreira, assim. Mas, além disso tudo, aquele ambiente de trocas, né? Para mim, a educação sempre foi uma troca. Por mais que eu seja o professor lá na frente, eu imagino que o ensino e a aprendizagem é uma troca. Eu não sou o detentor, o mestre do conhecimento. É só um meio termo, um meio de campo, um intermediário entre o aluno e o conhecimento. Então, meu principal objetivo é facilitar isso, né? Fazer isso ser uma travessia legal.
Que e é bacana, isso. que E foi bacana. graças a um professor que quis ser professor também. É um clássico. É um clássico. Eu que Um não sou clássico. professora, graças a um professor, quis ser professora. Mas eu não sou professora. Mas Entendo. acho que tem muito disso, assim. Eu acho muito interessante, porque você falou de profissão, né? Eu sou isso, eu estudei para ser isso. E eu penso que o professor, muitas vezes, é o primeiro contato, né? Para quem não teve essa relação olhando a profissão do pai e da mãe, principalmente quando a gente está falando de um recorte social, de quem, por exemplo, é a primeira geração de pessoas formadas na família, então não olhou para o pai e falou, nossa, meu pai tem essa formação específica e tudo mais. O professor é a primeira pessoa que você vê como uma profissão, que você olha e exclusivamente o seu contato com ele é através disso. Então, eu acho que isso inspira muito também a docência, né? Olha como ele faz isso da vida dele, né? Olha, e como essa pessoa com quem eu tenho a oportunidade de aprender também se dispõe para estar aqui nesse espaço comigo, né? E eu acho isso muito bonito. Eu fui muito, muito, muito impactada, assim, pelos meus professores. Eu me lembro de um professor que... Eu sou 100% das humanas, né? 100% até cada fio de cabelo. E eu tinha um professor de história que, assim, era daqueles que você realmente passa... Tem aula com ele e a sua vida é transformada. Porque ele tinha um olhar tão sensível e ainda num momento da vida em que você demanda tanta atenção, está tão inseguro, exatamente, esse momento de escolher uma profissão, e você demanda tanta atenção, você está tanto inseguro, ele tinha um olhar tão de igual assim, né? Mesmo que ele estivesse numa profissão de docência, né? Ali em um lugar hierarquicamente diferente de mim, um olhar muito humano, e eu acho que isso de alguma forma me inspirou a olhar para as outras pessoas dessa forma também, né? Demais. A educação fez muito isso, né? Esse olhar de igual, porque você falou mais da hierarquia. E que nem você tinha citado sobre esse recorte, a escola é realmente, por muitas vezes, para muito adolescente, é o primeiro contato que você tem com alguém que fez uma faculdade, assim, para mim foi, né? Na minha família, ninguém nem tinha terminado o ensino médio. Então, na escola, onde tinha um professor que ele fez uma faculdade, que ele tinha coisas que veio do estudo, era muito motivador, com certeza, isso. Concordo com você e é uma realidade mesmo, né? Que bonito isso. E quando você foi para a docência, assim, nas suas primeiras experiências, acredito que elas foram na faculdade ainda, né? Porque existe esse contato já com a docência nesse lugar, assim. Como que foi para você, assim, o impacto de, tipo, nossa, eu tô numa enquanto sala... Aluno ou docente enquanto mesmo? docente. Tipo, agora eu tô aqui em um lugar diferente. Eu tô em pé enquanto as pessoas estão sentadas. Como que foi isso? Olha, a gente começa tendo essas primeiras experiências com os estágios, né? Que é o PIBID, que a gente tem lá, que é um programa de iniciação à docência. Nessas experiências, ainda você tem todo um auxílio dos professores, as atividades são diferentes, mas realmente, quando a gente chega lá no dia a dia, você fecha a porta, é você e a sua classe... O primeiro dia, a primeira vez, assim, eu lembro com muita clareza aquele sentimento que vinha daqui e ficava aqui... Porque meus professores na faculdade falavam, quando for você e os alunos, você não pode. Você tem que demonstrar conhecimento que você está falando, independente da segurança sua com falar em público ou não. Porque o conteúdo a gente dominava. Mas que nem a gente está aqui nesse podcast, tá numa sala, é novo, sabe? Quando você é as primeiras vezes... Os primeiros holofote, né? Como que você lida com tantos olhares ali, né? O que será que os olhares esperam? Mas as primeiras experiências foram um pouco traumáticas porque foram quebras de expectativas. Eu vim muito iludido da faculdade, assim, sabe? De que ia ser tudo mar de rosa, que eu ia abrir a boca e todo mundo ia ficar quieto ouvindo. Mas a educação também não é isso. A gente entende com o passar do tempo e das coisas que a gente vai vendo que não é bem por aí que ela anda. Não é só isso, não é aquele negócio de ficar calado e ouvir. Não é isso, né? Mas... Foi uma quebra, assim. Os primeiros dias eu lembro de ter voltado chorando embora, assim. Tipo, e era doido o sentimento, que, né, eu era adulto ali da sala, e eu tava aqui indo embora, choramingando aqui, tentando disfarçar, e do outro lado os alunos que estavam tendo aula comigo super felizes, chupando pirulito e andando pela rua, sabe? Mas não era sobre eles o choro, era mais sobre uma quebra de expectativas que eu tinha, que eu achei que ia ser um mar de rosas, e não vi que educação não é isso, né? Tipo, por mais que é muito glamourosa, por mais que eu amo a minha profissão, a gente tem que lidar com as coisas que pegam no sentimental, né? Não é à toa que o profissional, o professor, por vezes acaba, né, adoecendo mentalmente ao longo da carreira, né? Não é uma regra, né? Jamais que é uma regra, mas
convivendo, assim, na prática, no chão de fábrica, né? Lá eu vi muitos profissionais já passando por momentos psicologicamente difíceis relacionados à aula, ou estando com momentos difíceis na vida e mesmo assim enxuga, vai trabalhar e é isso, né? Ou até situações pesadas, assim, psicologicamente, tipo, enfim, vai a falar isso, né? Mas, enfim, são várias situações que pesam, assim, o mental de um professor. Que isso também afeta no seu exercer da profissão. Mas com o tempo e com muita terapia, eu consegui aceitar e me entender também sobre a profissão, sobre o que é os alunos, a adolescência, né? Como eles vão reagir ou não. Eles não são obrigados também a estar super afim e sorrindo e querendo aprender todo dia. Nem a gente está assim, né? Então tem que dosar as expectativas e eu fui aprendendo isso ao longo do tempo. Tem dias que ainda é difícil, né, lidar, mas na maioria dos dias eu posso afirmar que eu sou muito feliz sendo professor assim, porque a única coisa que eu desejava antes de ser professor da minha profissão era que não fosse uma profissão que tivesse uma rotina muito, sabe assim? Com certeza professor não é rotina, né? É maravilhoso. Todo dia é um dia diferente. Que legal, que legal. E você falou até desse desinteresse, né? Eu tenho a impressão, olhando as pessoas ao meu redor e me olhando, quando eu faço essa análise, de que cada dia a gente está mais desinteressado pelas coisas, assim, pelo aprender de uma forma geral, menos curioso, menos interessado. Como que você acha que isso é uma coisa que é um recorte geracional? Você acha que é uma coisa de sempre? Você acha que é só a gente tá meio saturado mesmo da existência humana? Ou, não sei, acho que são muitas realidades possíveis, mas você que tá dentro da sala de aula e tem contato principalmente com alunos numa faixa etária bem crítica, né? Eu tenho percebido uma certa apatia, assim. Você acha que isso realmente acontece? Isso gera um desinteresse? Putz, eu acho que pode ser tudo, né? Pode ser tudo isso, mas assim. É meio clichê se eu falar celular. Tudo certo, porque clichê é clichê por um motivo. Eu tenho repetido isso muitas vezes. Existe um motivo do clichê ser clichê. Muitas vezes ele é verdade. E aí a gente repete muito e aí se torna um clichê, daí né? vira um clichê por causa que é uma verdade repetida. Né? Exatamente. Faz sentido, nunca pensei nisso. Mas assim, é no sentido de que não é culpa necessariamente do aparelho ali, mas da nossa relação com ele, né? A gente tá, tipo, até escondendo tudo que a gente sente nele. O vício, a constância, as horas, né? Tem gente que tem problemas de ficar 12 horas, 10 horas numa tela. É muito, né? Se você pensar que seu dia tem 24, dessas 24 em 8 era pra você estar dormindo, 8 você trabalha, como você consegue passar todo esse tempo em tela? Mas eu acho que não é o único motivo. O motivo da tela, eu acho, é sobre... Principalmente de vídeos curtos, né? Esses vídeos de 15, esses Reels, tudo coisa 1 minutinho, que você esquece rápido. Eu acho que trazendo isso para a educação, surge um sentimento de foco muito difícil. Porque se eu consigo ver, eu só consumo vídeos rápidos, como que numa aula eu vou me interessar um professor num quadro com um giz, né? Falando por 50 minutos. Às vezes eu não consigo nem ver um vídeo do que eu quero por 20, por 10 minutos. Esse aluno pode ser um pouco isso, né? Sobre a apatia, eu penso que é o interesse deles também, que está tudo mais focado nas redes ou em outras coisas. Pode ser até uma... Eu já andei conversando isso com outros professores, né? Mas pode ser até uma desesperança para com o estudo, como se o estudo não fosse dar em nada, ou que mesmo que dasse... Até porque qual é a profissão dos sonhos hoje? O que eu quero fazer hoje, né? Nada. O ideal seria... Ser herdeiro. Exatamente. Acho que existe um pouco disso, né? Uma desvalorização, não só do trabalho mesmo, mas daquilo que te leva para viver uma vida comum. De você estudar, ter uma profissão, trabalhar e viver, encontrar uma maneira saudável de existir dentro dessa logística, né? Mas assim, não é o único caminho, né? Eu costumo sempre falar para meus alunos, porque assim, eu tenho alunos que amam estudar, assim, que eu vejo neles até pesquisadores, pesquisadoras, né? Que vão seguir um ramo acadêmico, caso queiram realmente isso, porque eu vejo potencial. Mas tem aluno que não é falta de potencial, mas é a questão de que ele não é isso que ele almeja, ele não quer ir para uma área acadêmica, ele quer, às vezes, né, trabalhar numa profissão mais prática. E isso é muito bonito também. Então, eu sempre estimulo eles nesse sentido
para que, independente do que você faça na sua vida, você busque o seu caminho, você se encontre nesse processo, mas que você exerça algo, que você seja algo e não qualquer coisa, porque qualquer coisa normalmente vai pagar menos do que alguém que tem uma profissão, né? Não sei, eu posso estar viajando, posso não ter entendido a pergunta corretamente, Não, mas acho que é eu isso. vejo que é por aí também. Então, assim, eu gosto de trazer todos esses alunos, todas essas realidades. Eu gosto de conversar com esse aluno que quer uma faculdade ou que eu vejo nele aquele potencial, sabe? Que, mano, esse aluno, essa aluna estuda muito bem, tem tudo, tem que se precisa para seguir essa área acadêmica. Outros não quer dizer que não seguindo essa área não vai se dar bem. Eu conheço alunos que não foram grandes estudantes no ensino médio, mas tem empresa. Tá muito bem do que às vezes até um médico, dependendo. Uhum. Então, acho que a educação também vem desse meio social, dessas várias coisas que tem dentro de uma sala de aula, de entender que, às vezes, o caminho daquele aluno vai ser esse, o caminho daquele aluno vai ser aquele. Não que a gente saiba qual vai ser o caminho, mas a gente sabe que tá tudo bem ele ir para outro lado. Então, assim, às vezes é meio paia eu ter que ficar ensinando para ele logaritmo todo dia. E ele não consegue entender para que ele vai estudar isso. Porque ele não vai, né? Porque ele não vai. E aí vem a apatia, talvez. A gente puxa lá da apatia, sabe? A apatia, às vezes, porque ele não vê o sentido naquilo para o que ele espera ou o que ele vai buscar da vida, né? Mas é isso, como que o professor vai lidar com tudo isso? Eu tento lidar assim, passo conteúdo, vou trabalhar toda aquela questão, vou, né, acolher todo mundo que precisa, mas entendo que vai ter alguns outros alunos que eles não vão chegar até mim, que é o desejo deles, assim, eles querem fazer o mínimo só para passar de ano e seguir. Dá um sentimento, às vezes, de, pô, queria que todo mundo estudasse, né? Queria que todo mundo fizesse a minha matéria quieto e feliz. Mas é até egoísta pensar isso, né? Sim, porque não é Então, sobre você, na verdade. Você é um viabilizador daquele conhecimento, não um detentor do saber, como você mesmo disse, né? Exato. Absoluto. É um papel mesmo de guiar de alguma forma. De guiar. Então, assim, já teve alunos que eu guiei, senti, guiei, né, com muito aspas assim, mas Sim. que eu troquei essa ideia, tipo assim, mano, você não é o que você quer, né, mano? Tá tranquilo, assim, não ser, né? Mas não debanda pra qualquer lado, não, mano. Tenta se achar aí, tenta fazer algum curso, alguma coisa, uma profissão. Porque eu venho de uma família onde eu fui o primeiro filho de 7, né? Primeiro filho a ter feito uma Você faculdade. tem 6 irmãos? Tenho 6 irmãos. Caraca. Minha irmã fez 50 anos aqui, a mais velha, né? Aham. Tinha um irmão mais velho, mas ele acabou falecendo. E essa minha irmã, já mais velha, esses meus irmãos mais velhos não tiveram essa oportunidade por questões da família, da onde a gente veio, de como aconteceu a vida. Então, é isso. Eles conseguiram levar a vida. O meu irmão, ele trabalha como caminhoneiro, ganha bem com isso, é feliz com isso e a vida seguiu. Mas é aquela coisa, se você não tiver uma profissão e fazer qualquer coisa, você vai acabar ganhando muito pouco, vai ser muito pouco valorizado. Entendeu? Até se um aluno, eu não tenho uma profissão, mas se o aluno ele trabalha com marketing digital, se o aluno ele trabalha, se bem que marketing digital teria que ter uma faculdade para exercer marketing digital, né? Não necessariamente, Não assim. necessariamente? Não necessariamente. Depende, é claro que, assim, depende do nível, né? Do que você vai precisar, mas existem várias pessoas não formadas, assim, na área. Entendi. Uhum. Enfim, mas ele tem uma profissão, ele é alguém, né? Alguém que eu digo assim, ou uma ocupação, né? Mas se a gente for pensar nesse negócio de a gente é só a nossa ocupação, a gente entra nos papos loucos. Também entra nesse lugar. Mas é que você falando, eu tava pensando nisso, inclusive, porque pra você, e aí a gente repete isso 1 milhão de vezes, né? Que tudo é uma questão de ponto de vista, porque é mesmo. Pra você, a questão da ocupação é enquanto me foge agora o verbo, mas eu acho que como aquilo que dá de alguma forma um sentido para sua maneira de existência existir, também. né? Exatamente, dá um Seu dia a significado dia. de alguma forma. É o único significado que tem na sua vida? Com certeza não. não. Mas pauta inúmeras. Boa parte da maneira como você se enxerga, né? Aquilo que é a sua ocupação. Para várias outras pessoas, pode não ser dessa forma. Pode ser, tipo... Muitas pessoas acho que podem lidar com a ocupação, com a maneira como trabalha, que também é uma discussão política, né? Em vários aspectos. Mas vai olhar para essa ocupação como, tipo... eu vou fazer porque, tipo, eu tenho que passar, né? Então, eu vou fazer o mínimo, eu vou passar, eu vou receber o meu salário e tudo bem. E aí, é uma escolha também. Mas eu acho bonito você falar nesse lugar em que a educação para você foi o viabilizador realmente de você
encontrar um outro... Parece, você falando em conhecer um outro mundo, diferente daquilo que você via como possibilidade. Abre-se, de repente, um leque de todas aquelas coisas que você pode ser a partir da sua formação, a partir da sua educação. Então, eu acho que isso é muito bonito, né? Demais. E pensando até hoje, né, na sua experiência com seus alunos, assim, você vê neles, ou... Porque eu tenho uma visão, talvez, muito pessimista. Acho que do para onde a gente está indo mesmo enquanto sociedade. Eu sou bem pessimista nesse lugar, assim. Ao mesmo tempo em que a gente encontra pontinhos de esperança no meio do caminho, né? Mas você vê nos seus alunos, assim, em algum lugar também, a educação como esse transformador, assim como foi para você? A história se repete, mas você é do outro lado? Eu ainda quero ver muito esse momento. Eu ainda quero muito estar lá dando aula e chegar um aluno, professor, né? Que agora também não é mais aluno, é um outro professor. Seria massa, porque aconteceu comigo. Mas, enfim, eu vejo, sim. Eu acredito na educação demais, assim, sabe? Porque, pra mim, ela foi isso. Foi o que me deixou a olhar em cima do muro, pular o muro e correr no mato lá que tinha do outro lado do muro, né? Por mais que eu ainda acho que tem muita coisa que dá para fazer mais na educação, que eu poderia, né, voltar, continuar esses projetos que eu tenho em relação à educação, mas eu vejo ela como esse meio, sim. Não necessariamente que o aluno vá ser um docente ou vá para esse lado, mas que se eu ver um aluno que ele se encontrou nessa vida, seja profissionalmente, ou seja como pessoa, ou seja como ambos, para mim é muito bom, né? E a escola não é só conteudista, né? Pelo menos a escola pública, eu não posso falar da privada, que eu nunca fui um professor de uma escola privada, mas nessa escola pública eu sempre pensei nela, né, como não só um meio conteudista, mas também um recorte social, né, que a gente também... Essas relações, essas trocas entre os alunos, entre os professores e toda aquela comunidade, aquela vivência, ensina demais. O aluno, o professor, né? As profissionais que ficam nas outras áreas, todo mundo aprende. Então, eu sempre achei muito rico essa troca. Então, eu acredito que de um jeito ou de outro, a educação ela vai para um lugar melhor do que quando os alunos chegam. Só que em algum momento... sai da mesma forma, né? Mas de algum momento, algumas coisas e algumas realidades que não é só culpa da educação, mas do recorte social daquela comunidade como um todo, daquela sociedade como um todo, interferem, né? Tipo assim, violência na escola, essas coisas... vem de fora para dentro da escola. Não é como se fosse a escola que gera violência. São coisas das sociedades que acontecem dentro da escola, porque é o tempo em que essas pessoas estão vivendo numa comunidade. Exato. Mas dentro dessa escola, a gente vai tentando moldar também essas características, né? Até puxando a orelha de algum aluno. Às vezes, claro que algumas falas em brincadeira, mas algumas outras coisas a gente já dá esse corte. Ou olha no olho do aluno e fala, cara, você tá vacilando, não é legal fazer isso. Você tá sendo um babaca. É necessário, às vezes, a gente usar umas palavras assim, né? Pra mim é necessário, às vezes. Alguém tem que me dizer que eu tô sendo meio babaquinha. Então, imagina o aluno, né? Eu acho importante. Mas acho que é isso. E antes de ser professor, para se tornar professor, houve todo um processo ali de ensino e aprendizagem. Quão desesperador foi a faculdade para você? Principalmente na matemática, que existe uma razão para ser um bom, galera. Tem um motivo ali, entendeu? Tem um motivo. Mas eu falo nesse lugar porque, como eu tenho muita dificuldade com qualquer ciência, ciência exata ou biológica, para mim, eu me questiono, assim, como que durante tantos anos uma pessoa tem a persistência ali de continuar. Como que foi o seu processo, assim? Olha, já dentro da faculdade de matemática, foi assim... Eu sempre fui aluno que teve facilidade, né? De matemática, assim. Das aulas, eu nunca lembro de ter sofrido com a prova de matemática. Agora, a prova de história... Mas, assim, dentro... Delícia, que saudade. Se der uma pra mim, agora eu faço. Nossa, eu faço também, eu fazia. Só que eu sempre era bem mediano. Então, nunca era aquele que eu me desenrolava, sabe? Mas a matemática sempre foi fácil. Porém, quando eu entrei na faculdade, eu recebi um choque de realidade que no primeiro dia eu não sabia somar uma fração com denominador diferente, né? As partes de baixo, eu sempre falo. Eu não sabia. E eu me senti muito envergonhado. Assim, eu tava todo aquele primeiro dia da faculdade, nosso universo legal, tanto de gente esperta aqui, né? Gente formada, gente com grana e tudo isso.
Sim, aí eu não sabia fazer isso, eu fiquei, meu Deus, eu não vou dar conta. Aí eu me senti culpado por várias outras coisas. Mas no final das contas eu fui uma coisa que eu acho que todo mundo que for para exatas tem que ser, né? Não só exatas, mas qualquer matéria, mas assim, falando desse meu lugar, que é teimoso. Ficava tentando até conseguir, assim, sabe? Eu ficava vendo a aula, eu estudei muito na faculdade, assim, eu fui focado de um jeito que eu nunca mais consegui ser, pra falar bem a verdade, assim, sabe? Porque eu entrei na faculdade com aquele, desculpa da palavra, né? Com aquele tesão de, mano, eu vou me formar, é a minha única chance, eu não posso desistir, eu vou fazer a faculdade, sempre foi meu sonho fazer a faculdade, e eu vou terminar isso em 4 anos. E dane-se, eu vou dar meus pulos, tá ligado? Então, como eu entrei muito com essa garra, por mais que era difícil, eu consegui estudar bastante, assim, me esforcei bastante. E a gente tava, antes, né, de começar a estar falando sobre a pandemia, o meu último ano da faculdade foi o ano da pandemia também. Então, tudo isso mexeu. Porque até o terceiro ano, eu era um aluno excelente. Nossa, já fazem 5 anos isso, né? Já fazem, Caraca, é já tô... inacreditável. Desculpa, é que eu pensei rápido, mas é que fazem 5 anos que eu vou Fazem. fazer. Enfim. É exatamente isso. Aí eu tava lá nesse processo de estudando. Já no terceiro ano de faculdade, um pouquinho mais animado, porque a gente começa a ver essa realidade das escolas. Isso é dos estudantes. A gente trocava ideia, ela era um grupo de 20 professores, né? Ainda não formados ali, mas já trabalhavam muitos na área. Com esse medo e com esse ansiedade e medo ao mesmo tempo. Tipo assim, a gente vai se formar, legal, mas tem uma realidade lá não tão legal. Enfim, é... Mas aí no quarto ano, durante a matemática, assim, eu fui bem. Consegui bem Teimoso. mesmo ralando. Uhum. Mesmo ralando foi bem. Eu estudava muito com amigas, assim, amigos, a gente fazia grupos de estudo. Porque a galera, nosso grupo era bem unido, né? Por isso eu dei sorte, porque tem faculdade que a galera não é unida, né? E isso é pior só, porque na matemática você ser unido, você trocar as dúvidas é bom. E no quarto ano, que foi o ano da pandemia, minha vida virou um... Aí eu não sei como, mas eu consegui. Puxei a força lá do final, eu consegui me formar em 4 anos assim. Mas a faculdade foi muito proveitosa. Eu estudei bastante, assim. Eu me dediquei bastante, principalmente aos conteúdos, né? Mas aí depois a entender e a ser professor, né? Saber transmitir esse conhecimento científico. Ainda é um processo, ainda estou aprendendo isso, né? Todo dia. Mas de uma maneira que eu consiga comunicar com esse público, às vezes apático ou desesperançoso ou com uma autoestima muito baixa. Que eu falo, já falei para meus alunos que a matemática também é uma questão de autoestima, velho. Ah, é? Eu quero ouvir isso. É. Eu até ia fazer outra pergunta, mas aí, por que a matemática é uma questão de Não, autoestima? é porque assim, é como você se vê, tem muito aluno que trava nisso, né? De tipo assim, eu sou burro, eu não vou conseguir. Aí eu fiz uma vez ali o cálculo deu errado, eu parei, né? É como você se enxerga por vezes. Então você tem que ter aquela autoestima de, não, eu consigo. E o aluno que ele é bom em matemática, ele vai só aumentando, tipo uma bola de neve mesmo, essa questão da autoestima. Ele consegue, ele reforça esse sentimento de que, é tranquilo, ele vai fazendo. Enquanto o aluno que tem dificuldade reforça com a autoestima, né, com a falta dela, o outro lado. Eu não consigo, eu paro nisso, eu sento nisso. Ou tento de novo, eu não consigo de novo, eu me frustro, né? E acontece muito de ter aluno que se esconde atrás dessa dificuldade, não faz, ou só copia, daí na hora de fazer a atividade não faz, não chega até o professor, ou já criou aquela casca de não é comigo, sabe? E eu acredito que a matemática, ela consegue chegar não em todo mundo, talvez que nada é para todo mundo, né? Digo assim, tem coisas que não vai, não consigo. Eu sou horrível em artes. Para desenhar um paralelogramo é ruim, né? Mas nesse sentido de que a gente consegue comunicar com públicos que têm mais dificuldade. Porém, é um processo, e esse processo demanda essa autoestima de que ele tem que se sentir alguém capaz, alguém que consegue, primeiramente. Porque se ele se coloca nesse lugar de não conseguir, não sou incapaz, ele fecha essa porta. E aí é difícil abrir. E aí a gente volta até para aquele lugar da conversa que, quando a gente estava falando das redes, do impacto das telas e do mundo que a gente vive hoje, porque agora você falando aqui já clicou várias coisas aqui no meu cérebro, né? Várias conexões, vários neurônios se conectando agora. Porque assim, como que em um mundo onde a gente tá cada vez mais refém daquela visão do outro, né? Então, por exemplo, existe essa visão
do que é. Eu olho para as redes sociais, eu olho para a vida da outra pessoa e aquilo é lindo. E aí eu olho para mim e é tudo meio chato, meio ruim, meio sem graça, principalmente na adolescência, que é o momento em que está se formando, né, o córtex pré-frontal, aquele controle inibitório. Todas as questões que a gente já está cansado de saber sobre o que significa a adolescência para as emoções, eu tô olhando as pessoas ali cheias de capacidades, eu olho para elas brilhando naquilo que elas estão fazendo, porque é claro que eu só vejo a coisa que tá dando certo, porque o que tá dando errado, a gente chora escondido. Você não chorou na sua sala de aula, né? Você saiu de lá. Cheguei no banheiro. Exatamente, você vai até o banheiro pra chorar. Porque é isso, né? Mas eles não viram isso e não veem a insegurança, ou pelo menos a imensa maioria das vezes não vão ver isso. E aí, como que eu vou acreditar no meu potencial para estudar ou para persistir, para ser teimoso, para ser resiliente em uma disciplina, em uma profissão, se eu tô cada vez mais inseguro mesmo, se todas as coisas ao meu redor me levam mais para esse lugar de insegurança, né? De vários aspectos, né? O físico, de dinheiro, de inteligência, é bem isso. Pô, bom. Caraca, eu vou levar isso pra casa. Eu vou levar isso pra casa agora, vou levar pra análise. Será que eu não tô aprendendo porque eu sou, na verdade, um pouco mais insegura do que eu achava? Mas eu acho que tem muito disso. E aí, nesse cenário, o engajar com o aluno, né? Ou pelo menos tentar trazer para ele, assim, essa ideia da importância do que é a educação e desse potencial transformador, assim. Dá para fazer? Como é que você tem encarado isso? Você já falou bastante da maneira como você se relaciona com seus alunos, tentando, de alguma forma, nos colocar num lugar, né? Desse detentor do saber. Mas, assim, como que você enxerga isso para agora, para os seus futuros anos como professor? Eu sempre tento ir pro lado do porquê, do pra quê. Nem que eu tenha que apelar, né? Por vezes a gente tem que apelar pro objetivo simples, né? Mano, você precisa disso. Você quer fazer uma faculdade? Você vai passar por um processo seletivo. Então, esse processo seletivo demanda de você que você saiba algumas coisas. Até coisas que você não vai precisar, Até inclusive, né? Que, já é uma questão de uma formação de um senso crítico ali, né? Exato. Dá pra gente criticar, porque eu também acho que aprendi muita coisa que eu não uso quanto professor, né? Até na faculdade, assim. A gente vai num nível tão fundo estudando as coisas da faculdade que o que a gente ensina é a superfície do mar de conhecimento que a gente sofre, mas aprende na faculdade, né? Então, posso ir para esse lado, mas sempre gosto de ir para o lado também de que a educação ela é transformadora, porque ela pode te abrir portas, né? Seja o que você quer da sua vida, ela pode... E se isso vai passar pela educação, ele vai te abrir portas. Assim, eu vim de uma família humilde, eu nunca tive muita oportunidade, então foi através da educação que eu consegui viajar, que eu consegui ter minhas coisas, que eu consegui, né, comprar e gastar, seja o que for que eu fizesse com o meu dinheiro, foi através de um trabalho que veio através da educação. Então, a educação tem esse valor também, né? Aí, às vezes, eu apelo pelo fato... a gente tenta fazer essas coisas, né? Que por meio da educação você também pode ter um emprego que satisfaça melhor os seus sonhos, né? As suas questões. Pode ser um meio para um fim, né? Não Pode necessariamente ser precisa ser uma questão ideológica do sonho, do ser e do exercer. Eu sempre falo dos dois, porque para mim foi a junção dos dois, assim. Sempre falo o que eu quero ser. Como a gente falou, a profissão... ela é muito da nossa existência. A gente vai passar os nossos anos ativos trabalhando. A menos que a gente seja herdeiro, o que a gente escolhe de profissão, né? Caso a gente siga ela, porque isso hoje em dia se prova que vai mudando ao longo da vida. Nosso né? primeiro episódio foi sobre mudança de carreira. Sério? Já tentei também. Mas, enfim, esse processo todo, né? De autoconhecimento... Não, perdi a fala. Era sobre... A gente estava falando da profissão. Da profissão, da escolha isso. da profissão. Dos dois caminhos que podem ser seguidos, né? Tanto o ideológico quanto o caminho do desejo, né? Daquilo que você olha para, enfim. Ou as coisas mais práticas, né? É engraçado você falando isso, até pensando nesse motivador do desejo e daquilo que não sei, o sonho, o que te motiva a fazer essa profissão. Porque na optometria, a gente... acaba se tornando uma classe muito unida, porque nós somos poucos e muito oprimidos dentro daquele exercício, né? A gente estava conversando sobre... No episódio passado, a gente já falou sobre isso. No começo aqui, antes da gente começar o podcast, a gente também estava falando um pouco sobre isso. Ainda é uma profissão que sofre muito uma repressão para que o profissional simplesmente exerça e seja aquilo que ele se formou para ser.
né? Então, muitas vezes, pelo menos nesse lugar, né, da profissão que eu tenho mais vivência, assim, na optometria, isso existe em um lugar de resiliência, de resistência e de amor. Porque como você olha e você se dedica e a educação te transforma de várias formas, porque você entende como o processo, como a visão acontece de uma maneira mais complexa, como ela tem a ver com vários outros aspectos da nossa vida e tudo isso vai te encantando e te apaixonando. E aí você acaba, não sei, também é uma bandeira, você leva aquilo pra você, porque... Se juntam os dois, né? Não dá mais pra sua vida ser a mesma depois que você aprende uma coisa. Eu acho que isso transforma a maneira como você enxerga o mundo e como você se enxerga no mundo. Como você existe, né? O seu dia a dia, o seu lifestyle vira isso, Exatamente, né? Exatamente. Porque hoje, por exemplo, na optometria, eu sou aluna. Apesar de trabalhar numa instituição de ensino, né, que forma optometristas. E eu já sou super defensora da classe, assim, que chega alguém e fala, não fala desse assunto comigo, que a gente vai brigar. Então, acho que é exatamente isso. E isso vai dando esse significado mesmo, né? Você estava falando sobre o que esse aprendizado significa. E eu lembro de uma frase, quando eu estava na adolescência, inclusive, estava no ensino médio, eu tinha um caderninho que tinha a capa do Einstein. E uma das frases que tinha dentro do livro era... E aí eu nunca vou saber se ele realmente disse isso. Alguém pesquisa no Google. Que a única coisa que ninguém tira de você é o seu conhecimento. Tipo, podem tomar qualquer coisa de você, mas que você aprendeu vai ficar com você, independentemente do que quiserem levar. Então, se foi realmente o Einstein que disse isso, parabéns, Einstein. Se foi a pessoa que estampou aquele caderno, parabéns para ela também. Mas eu acho que isso ficou assim comigo porque eu sempre tive muita, num primeiro olhar, olhando assim superficialmente, facilidade de aprender. E muitas vezes eu olhei para isso como um lugar de tipo, então eu não preciso estudar. Tipo, eu acho que eu já entendi isso aqui superficialmente, eu não preciso estudar. E todas as vezes que eu me dediquei para aprender algo, realmente foi algo assim que me moldou em vários aspectos, sabe? Sim. Não sei se para você é isso também. Não, faz sentido. Das vezes que eu lembro que eu aprendi as coisas, né? Não só da profissão, mas de qualquer outra coisa, sempre foram momentos felizes, né? Ninguém aprende algo e fica, nossa... Que triste agora. Que triste, eu sei um pouco mais. Não. Bom, depende, porque a ignorância é uma benção às vezes. Dependendo do que você sabe, é melhor não. A gente tá falando do ensino formal, de educação, exato. não vamos entrar nesse problema que eu não tenho tissue pra gente enxugar as lágrimas. Bom, acho que tem uma pergunta até que eu já tinha pensado aqui e até... Hoje você é professor de um novo ensino médio. A gente estava debatendo aqui que, nos últimos anos, o ensino médio, a formação, a grade curricular passou por muitas mudanças, pelo menos no nosso estado, né? Ou, enfim, o ensino público, o privado tem suas particularidades também, mas, enfim. Hoje a gente vive um novo ensino médio no estado brasileiro, né? Que tem um modelo muito diferente do que aquilo que a gente tinha. Os alunos podem escolher entre uma ou outra linha de estudo, né? De estudo, exatas humanas, exatamente. Os técnicos. Exatamente. Você acha que essa nova escola, de alguma forma, prepara esses alunos não só para fazer uma prova, mas para a vida? Você vê isso hoje? Como que você enxerga essas mudanças, assim? Pergunta profunda. Profunda, mas acho que é válido, porque... Com certeza. Porque a gente, durante muito tempo, reclamou de que o ensino médio era muito padronizado. Sim. Existem diversos pensadores que vão falar que a educação precisa ser mais flexível. Não dá para todo mundo aprender a mesma coisa, porque nem todo mundo é a mesma pessoa. Exato. Aí, hoje, a gente tem um outro cenário, mas como é que é... Né? Como você percebe isso enquanto professor? Eu acho que ainda... Desculpa. Imagina. Eu acho que ainda não é tão flexibilizado assim ainda. Não é como se uma pessoa de um colégio pudesse escolher entre várias coisas, né? Ou vários cursos técnicos, dependendo de onde você mora ou não vai ter aquele curso no seu colégio por perto. Então, você tem que ir para outro. Então, depende do seu bairro. Então só isso já torna que não é tão flexível. Não é uma grande verdade, né? Uma meia verdade, por assim dizer. Mas algumas questões, como mexeu bastante nessas escolhas, algumas questões sobre a formação básica foram mudadas, né? Então, dependendo da série, ela não vai ter uma matéria, tipo um terceiro ano que eu tenho, né? Não tá tendo geografia? Geografia. É isso. Então, como não tem essa matéria no terceiro, eu me pego pensando... Conflito no Oriente Médio e o aluno sem aula de geografia. Cai muito atualidades, né? Em tudo cai muito atualidades. Sim, e como eu não tenho isso, um professor para trocar toda essa ideia geopolítica, né? É sempre tão recente. Então, é uma dessas coisas que eu fico... Como eu posso falar?
É uma faca de dois legumes, de como dois diria. legumes. Sim, a gente usa muito esse termo. É uma faca de dois legumes. Que tem esse lado bom de dar uma flexibilizada, dar uma escolha para esse aluno, Sim. mas não é uma escolha, né? É como se ele tivesse realmente escolhendo muito entre muitas opções ali. E ele acaba abrindo mão de uma coisa que talvez ele nem Da saiba que formação ele quer, né? básica, Ou às vezes tem uma aula de programação que eu acho que é super válida, né? Você ter uma matéria disso, mas você ter que tirar das aulas de formação básica algo que poderia ser oferecido em contraturno para quem realmente está interessado, né? Funcionaria bem melhor do que você ter que obrigar 30 alunos a... Só 2 se interessam por isso, entende? Sim. Aí vira aquela briga que vira um professor tentando ensinar e os alunos resistindo porque não veem sentido naquilo. Pode vir daí a apatia também, e essa apatia pode ser transferida para todas as matérias, mas especificamente... Um ambiente escolar. Eu tenho falado mais dessa programação, sabe? Por mais que eu ache super válido, eu adoro a tecnologia, a galera do TI, mas... tirar uma geografia numa sala de terceiro ano, por exemplo, né? A gente poderia repensar melhor de como cortar esses 2 legumes, né? Isso aí. Daria para pensar. Claro que eu não tenho essas respostas, mas do jeito que tá, não satisfaz. E a gente não, mesmo que a gente tivesse essas respostas, nós não somos a instância, né? Não tem. Então, acho que a gente pode, sobretudo, só ter um ponto de vista, uma opinião e construir isso. Muito tá bom. vendo? Esse slogan, gente, todo dia esse slogan se prova muito válido. É isso, estamos quase acabando, mas você sabe, já foi previamente informado que aqui no 2020 nós entendemos e acreditamos que se tudo é uma questão de ponto de vista, a maneira como a gente consome a cultura que está ao nosso redor, tudo que está ao nosso redor de alguma forma nos influencia. Então, o 20 Ver é esse espaço de a gente entender o que tem te influenciado, que você tem assistido, tem ouvido, tem jogado, tem feito, e aí para você fazer uma indicação para o nosso público. Você trouxe alguma coisa... Alguma coisa... Não, alguma coisa de falar ideia. mesmo, de ideia. Não, você não vai falar que eu entendi errado. Não, mas eu trouxe, sim. Na verdade, foram, assim... Pode ser sobre, né... Que me trouxeram, que me deram muito, assim, base de quem eu sou, das filosofias, da forma como eu me vejo nisso tudo. Eu gosto muito, principalmente dos jogos, ainda jogo hoje, né? Ainda sou o nerdola dos games. Mas eu nunca fui do jogo, Sério? nunca joguei nada. Meu Nossa, marido vive dizendo que eu deveria muito jogar, porque eu ia gostar muito, mas assim, gente, eu acho que eu já ocupo todos os minutos que eu gosto, então daí eu não jogo. Você consome, tipo, filme, série, essas eu não coisas? sou do filme, eu sou da série. das Eu gosto da sensação de que a coisa vai demorar pra acabar, eu acho. Preciso levar isso pra análise, mas eu gosto dessa sensação. Então, os jogos é um filme jogado, né? Mas eu entendo você, eu entendo. Então, sobre estes jogos, eu diria que ainda faz sentido pela parte da matemática a série dos Souls-likes, né? Que é os jogos da From Software, que é um estilo de jogo, um RPGzão bem difícil, assim, né? Muita gente joga hard ele, mas é um jogo que é desafiador. Então, Dark Souls, principalmente Dark Souls 1, que é um jogo de RPG, bem difícil, desafiador, mas é tipo a matemática. Você vai tentando até que uma hora você vai... É uma questão de autoestima e de teimosia. De teimosia e autoestima real, assim. Né? É um universo todo dark fantasy, assim. Então, tipo, ele é meio emo, eu gosto desse mundo meio emo, meio dark, assim. Você jura? Eu jamais diria. Pela estética? Você acha? Eu jamais diria né? isso. Jamais imaginaria. Mas é pra essa área aí que tem esse jogo. Dark Souls. Dark Souls. Aí pode ser qualquer um, mas eu sou fanboyzinho do 1, porque o 1... Enfim, questão de... Foi onde eu conheci o universo, né? Mas jogo todos, até Elden Ring, Sekiro, enfim. O outro é um filme que é Na Natureza Selvagem, né? Não sei se é esse o nome brasileiro, mas chega como Into the Wild. Já assistiu esse? Não. É muito maravilhoso e mostra um jovem prodígio que veio de uma família ótima, que está fazendo uma faculdade, é um ótimo estudante. Só que do nada ele debanda sobre a existência e fala, mano, não quero seguir por aí. Ele literalmente vende tudo que ele tem e vai viver no mato. E o filme conta essa história dele, que é uma história real, assim. Caraca. Não sabia. Como é o nome? Na Natureza Selvagem, mas é Into the Wild. Into the né? Wild. É muito disponível, bom. você sabe, na Netflix, no HBO, não sei, se na der Apple. o Google, acha. Não, a gente vai mas achar. eu A gente vai descobrir e vai deixar no post do Instagram pra vocês. Paramount? Paramount. Isso aí. É maravilhoso esse filme, assim. Foi um filme que eu assisti e mudou um pouco... Eu lembro exatamente do eu antes e eu depois. Por mais que eu assisti com 15 anos, 14 anos. E eu assisti com meu irmão mais novo. Então, nós dois ficou tipo... Meu Deus, o mundo não é mais o Que mesmo. isso, foi um boom. Seriam mais essas duas, assim. E uma terceira coisa é mais sobre
eu volto de novo nisso, né? Da atividade física, de como eu vejo que é importante a gente cuidar do nosso corpo, porque cuidando do corpo, a gente cuida da mente e essas duas coisas funcionam junto. Então, assim, essas duas Pratiquem obras exercícios, joguem e assistem Into the Wild. Eu gostei desse. E conversem sobre filosofia, sociologia e seus medos. Isso aí. Faça análise. Faça análise. Bom, eu trouxe pro 20 Ver essa semana. É engraçado porque a gente vai... Eu vivo me surpreendendo com trazer mais coisas, né? Porque realmente a gente consome muita coisa. Porque toda vez eu acho que eu não vou ter uma coisa, aí depois eu penso e falo, nossa, poderia falar disso. Já faz um tempo que eu assisti, mas acho que super a ver com o que a gente conversou hoje. E Adolescência na Netflix. Eu acho que é um must, assim. Acho que... Adolescência é um filme ou é uma série? Série, né? Eu não assisti. É uma série! Meu Deus, que eu vou poder falar disso com você. Por favor. Não, Adolescência é uma série... Na verdade, é uma minissérie de 4 capítulos na Netflix. Ela conta a história de um assassinato de uma menina adolescente na escola mesmo. Isso. E aí ele começa nessa ideia de buscar quem foi que cometeu, né? E por quais foram os motivos, tal. Então, é mais essa investigação policial. Série. Norte-americana. Será que ela é britânica? Não, tem um sotaque ali, né, do Cooper. Deve ser mas britânica. não é brasileira. Não é brasileira, é inglês. E ela é filmada... Todos os episódios são tipo um mini-filme filmado em um take só. Caraca. Pra quem é interessado nessas coisas de direção, eu não sou, que eu sou uma pessoa de... Né, eu não sou muito dessas artes, né? Mas é muito interessante. E aí ela traz vários temas muito pertinentes da adolescência de hoje em dia. Coisas que os adolescentes falam que talvez a gente já não vai conhecer, né? E sobre a internet, a relação dos meninos com as redes, das meninas com as redes. Seria uma série importante para um professor? Nossa, pelo amor de Deus, você precisa assistir Adolescência na Netflix, são 4 capítulos, assim. O terceiro capítulo, que é só assistam Adolescência na Netflix, é muito bom. E acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando sobre esse momento tão sensível da nossa vida, principalmente no atual momento da história da humanidade. Acho que vai ser muito legal. Que é único, né? A gente nunca viveu o que a gente tá vivendo, né? Tipo, as novas tecnologias, as novas relações com as tecnologias. Tão rápido, né? Uma mudança tão rápida. Acho que nunca existiu isso, né? É normal que mude, mas nunca antes mudou tão rápido. Mas assim, e tá muito impregnado, né? Porque assim, é normal eu chegar lá na sala e aprender termos novos, assim. Tipo, aura, ego, essas coisas que eles estão tudo na internet. Todo dia que você chega, existe um outro linguajar pra você aprender, né? Olha, eu tô há 6 anos, né? O meu 6º ano como professor. E realmente, todo ano eu lembro que isso muda. Porque os memes, a internet muda muito rápido. Então, toda hora eles estão falando coisas diferentes. A gente tem que se atualizar, né? O professor, ele fica jovem por mais tempo, eu acho. Porque ele tem muito isso é bom, é ruim. Às vezes eu acho que eu sou meio bobo. Às vezes eu tenho que dar uma segurada. Mas tá tudo certo. Vai ter tempo ainda. Vai ter tempo. Então, vai sim. Tempo ao tempo. Lucas, obrigada. Foi incrível essa conversa. Falar um pouquinho com você sobre isso. Que é o seu trabalho, mas que de alguma forma também nos inspira muito, enfim. Obrigada. Até a próxima. Eu fiquei muito feliz. Isso aí.